Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina Estudo e Ensino da Língua Portuguesa. Nós estamos no terceiro encontro. Esse encontro marca o encerramento da primeira unidade. Nessa unidade, nós nos detemos a trabalhar sobre alfabetização e letramento. Para o encontro de hoje, fazendo uma síntese das aulas anteriores, eu apresento um diálogo a partir do texto de Magda Soares, né? Um texto que ela concede uma entrevista, e nessa entrevista ela trata com profundidade o assunto da alfabetização e do letramento. Esse texto também dialoga com o texto A Importância do Ato de Ler, né? Uma leitura significativa em que Freire vai mostrando a importância da vivência, a importância da leitura de mundo, né? Então, para fazer essa abordagem, eu pego o texto de Magda Soares, em que ela traz que letrar é mais que alfabetizar, né? É ensinar a ler e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e faça parte da vida do aluno. E se nós analisarmos, se a gente olharmos do ponto de vista histórico, as últimas décadas, nós podemos observar que o termo alfabetização ele sempre foi entendido de uma forma restrita como aprendizagem do sistema da escrita, né? E nas últimas décadas esse termo tem sido ampliado, em que a gente vai apresentar, a gente vai discutir que não basta aprender a ler e escrever, é necessário mais que isso para ir além da alfabetização funcional, denominação dada às pessoas que foram alfabetizadas, mas não sabem fazer uso da leitura e escrita. O sentido ampliado da alfabetização, e Magda Soares chama atenção para o letramento, designa práticas de leitura e escrita, né? A entrada da pessoa no mundo da escrita, ela se dá pela aprendizagem de toda a complexa tecnologia envolvida no aprendizado do ato de ler e de escrever. E assim ela vai fazendo esse apontamento. O aluno precisa saber fazer uso e envolver nas atividades de leitura e escrita. E assim, para que o aluno adentre ao universo da leitura, da escrita, ele precisa ter contato com materiais qualificados, né, com materiais de qualidade, né? Então, assim, ele precisa saber fazer uso e envolver em atividades de leitura. Um exemplo, precisa apropriar-se do ato de buscar um jornal, de ir a uma biblioteca, né, de ler, de frequentar revistarias, livrarias. Esse convívio efetivo com a leitura faz com que ele se aproprie do sistema de escrita. Uma observação interessante apontada por Magda Soares é a possibilidade da pessoa adulta não ser letrada, né? E também dela ser alfabetizada, não ser letrada e não ser alfabetizada. Por que isso acontece? Ela vai mostrar que no Brasil as pessoas não leem, né? São muitas pessoas que desenvolveram o processo de alfabetização, que são alfabetizadas, mas não têm a prática de leitura, né? E aí a gente convive com um paradoxo, né? Existem aquelas pessoas que são alfabetizadas, mas não têm o hábito de ler, e existem aquelas pessoas que não são alfabetizadas, mas reconhecem a importância dos elementos da leitura, dos elementos da escrita para a convivência em sociedade. Um exemplo desse contexto nós temos no filme Central do Brasil, né? Ali nós tínhamos pessoas que sabiam da importância da carta, né? Enquanto elemento da comunicação, né? Eles sabiam da importância, mas não tinham o domínio da leitura e da escrita para
fazer essa produção, né? Então a gente tem ainda temos esses universos de pessoas que são letradas, né? Sabem a importância da escrita, sabem a importância da leitura, mas não são alfabetizadas para poder usá-las. Um grave problema é que há pessoas que se preocupam com a alfabetização sem se preocupar com o contexto social. É outro elemento que a gente precisa discutir, né? Em que contexto as crianças são alfabetizadas? Em que contexto de leitura, de acesso, né? A gente sabe que existem inúmeros alunos que não têm condições de sequer de comprar um livro. E Magda Soares vai fazendo esse apontamento. Não tem sequer condições de ter acesso a uma revista. E aí a gente vai entender que, além de alfabetizar, a escola precisa dar as condições necessárias para o letramento, né? E essas condições, ela está muito ligada ao acesso, à possibilidade que a criança tem de ter contato com esses materiais, né? E aí, assim, qualquer programa de alfabetização, né, que se propõe a desenvolver um trabalho qualificado tem que se preocupar com como se dá o acesso dos sujeitos à leitura, à escrita, em quais condições. A educadora ela ainda argumenta que a criança precisa ser alfabetizada convivendo com materiais escritos de qualidade, né? É, ela se alfabetiza sendo ao mesmo tempo letrada, né, quando ela tem contato com material de qualidade. É possível alfabetizar letrando por meio da prática de leitura e escrita. É preciso usar jornal, revista, livro. É interessante possibilitar com que as crianças tenham contato com uma diversidade de textos, de suportes textuais, de gêneros textuais. Então, a alfabetização correlacionada com o processo de letramento, ela requer esses contatos, né? Contato com textos que são qualificados e que são de circulação. E aí, assim, Magda Soares vai fazer uma crítica a as cartilhas de alfabetização, principalmente analisando o contexto social das crianças que têm acesso a essas cartilhas, né? Claro que a gente não estamos falando aqui do método, a gente não está ainda nessa parte. Nas nossas próximas aulas, nós vamos nos ater a analisar os métodos de alfabetização, né? E aí a gente vai trazer também uma discussão mais aprofundada de como se dá o desenvolvimento da escrita, né, pelas crianças, mas quando Magda Soares faz esse apontamento, ela quer trazer uma problematização, né, a problematização que Freire faz lá no livro, na questão da leitura de mundo, da leitura estar próxima da vivência das pessoas. E ela vai dizer assim, quando as cartilhas ensinavam, o vovô viu a uva, muitas crianças que lêem essas frases nunca nem viram e nem comeram a uva. É necessária a prática social da leitura que pode ser feita com jornal, que é um portador de real de texto, que circula informações, ou com revista, até mesmo com um livro, né? Mas assim, uma leitura ali com fundo social, uma leitura próxima das vivências do sujeito. Tem que haver uma especificidade, né? Quando eu estou falando de especificidade, é a gente entender que, mesmo discutindo o processo de alfabetização, mesmo discutindo o processo de letramento, a gente precisa entender o que é específico da alfabetização, o que é específico do letramento, né? Então, assim, a criança precisa compreender o sistema alfabético, precisa compreender as convenções que estão ali fazendo parte desse todo o sistema, né? Porque ela precisa codificar, ela precisa decodificar e ela precisa fazer uso dessas tecnologias. E fazer uso, né, em compreender, nós estamos no que é específico da alfabetização, né, mesmo garantindo que seja numa proposta de letramento, precisa se garantir que eles tenham esse contato com essa tecnologia.
Outro fato importante destacado por Magda Soares é que o letramento não é só de responsabilidade do professor de língua portuguesa, né? A gente precisa entender, a gente precisa fazer essa discussão. Muitas vezes a prática da leitura, da escrita, do trabalho com a leitura fica muito circunscrito ao professor de língua portuguesa, e não é só atribuição do professor de língua portuguesa. E ela vai dizer assim, ó, mesmo os professores das disciplinas de geografia, de matemática, de ciência, os alunos leem e escrevem nos livros, né? Então, isso é um letramento específico de cada área do conhecimento. Então, Magda Soares vai defender que o letramento também precisa ser ter esse caráter específico, né? Ter esse caráter da área de conhecimento de cada professor. O professor de geografia tem que ensinar seus alunos a ler mapas. Um exemplo que ela traz. Cada professor, portanto, é responsável pelo letramento em sua área específica. E isso é importante. É preciso ofertar contexto de letramento para todo mundo. Então, o primeiro ponto. É preciso ofertar esse contexto de letramento. Não adianta simplesmente letrar quem não tem o que ler, nem o que escrever. Precisamos dar possibilidades de letramento. Isso é importante, inclusive para a criação do sentimento de cidadania dos alunos. Então, o letramento, ela vai dizer que a gente não podemos fechar em letramento, mas podemos trazer essa versão no plural, letramentos, principalmente por entender que ele deve perpassar por todas as áreas, né? Não ficar ali apenas com o professor de língua portuguesa. Recomendações para os professores que trabalham com alfabetização: alfabetizar letrando sem descuidar da especificidade, é um ponto, né, do processo de alfabetização. Especificidade é ensinar a criança e ela aprender, né? O aluno precisa entender a tecnologia da alfabetização. Há convenções que precisam ser ensinadas e aprendidas. Trata-se de um sistema de convenções com bastante complexidade. O estudante, ele, além de decodificar letras e palavras, né, precisa aprender toda uma tecnologia muito complicada. E aí a gente vai analisar todos os aspectos, né? Porque a gente pensa aí que o processo de alfabetização é, ele está circunscrito aos 6 anos, né? Corresponde às crianças de 6 anos que acessam ali a alfabetização. Né? É claro que a gente não descarta que o processo de letramento ele também faça parte da educação infantil, mas assim, se ele, a partir dos 6 anos, e a gente tem os 3 primeiros anos do ensino fundamental, anos iniciais, destinados a essa prática de alfabetização, a gente vai entender que tem outras tecnologias que comportam essa prática de alfabetização, né? Um exemplo, como segurar o lápis? Como se escreve? Escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita, escreve numa linha horizontal, sem subir ou descer. São convenções que os adultos letrados acham óbvias, mas que são difíceis para as crianças. E no caso dos professores dos ciclos mais avançados, que quando ela fala ciclos mais avançados está referindo ao ensino fundamental, é importante cuidar do letramento em cada área específica, né? Ela vai trazer essa fala o tempo todo. E aí fica assim, a importante conceituação, né? Letrar não é mais importante do que alfabetizar, né? Nem alfabetizar é mais importante do que letrar. O que a gente entende é que essas práticas elas precisam acontecer de forma concomitante, né? E também deve acontecer em um ambiente em que se considera o social, em que se considera os diversos fatores envolvidos nesse processo, né? Então, assim, para a aula de hoje, vocês vão concluir a atividade, que é fazer a leitura do livro, a importância do ato de ler, entender essas leituras
com base no cotidiano, com base na vivência. Freire deixa bastante claro quando ele diz que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, e ali ele vai mostrando as suas leituras de mundo. É um livro belíssimo de leitura, né? E que vocês vão fazer uma síntese do livro. A síntese é vocês dizer o que encontrou no livro, né? O que Freire apresenta, quais compreensões foi possível absorver a partir da leitura. É bom trabalho